Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Altercast super especial, aqui em parceria com o EnergyCast, diretamente do CFU, o Congresso da CF Contabilidade em Angra dos Reis. Mais um grande episódio vai começar agora sobre mudanças e transformações. Hoje aqui eles têm 3 grandes exemplos de como se transformar na carreira, como você consegue sair Se você é CLT, por exemplo, você está ali preso, quer empreender, talvez 3 grandes exemplos para te incentivar e mostrar que é um caminho que pode ser difícil no começo, mas que no fim é muito prazeroso. Quando você olha para trás, você vê que é uma jornada incrível e uma caminhada maravilhosa de crescimento pessoal acima de tudo, né? Temos aqui hoje a Solange, a Ângela e o Paulo. Então, como todo episódio, eu peço que cada um fale um pouquinho de si, para as pessoas entenderem, conhecerem um pouquinho de vocês, e depois a gente vai entrar nesse assunto de grandes mudanças por aí. Então, Sol, por favor. Eu me chamo Solange França, sou contadora, mentora e também sou especialista tributária. Eu larguei meu emprego de 17 anos na CLT para empreender. Muito bom. Ângela? Eu sou Ângela, sou contadora também, sou do Paraná, Curitiba. Abandonei a CLT também para empreender. É isso. Você se jogou na vida do empreendedorismo, que é um salto maior do que esse, não é? Verdade. Paulo? Olá, pessoal. Eu sou Paulo Barbosa, sou contador consultor, mais de 25 anos de experiência na área e, igual a Sol, né? Especialidade na área tributária, né? E é isso. Muito bom. Então, você vê, a Sol com 17 anos de CLT deu esse salto aí para o horizonte do empreendedorismo. Paulo com quantos anos de carreira assim, desses? Mais de 25 anos de carreira. Olha aí, mais de 25. É uma vida inteira construída numa empresa. Você falou, tá bom, a partir daqui é comigo. E Ângela também é uma história muito parecida, né? Sim, eu comecei... Muitos anos de carreira na CLT, né? Trabalhei mais de 15 anos, na realidade eu comecei tarde, né? Então, a minha vida, eu mudei a minha situação. Fui mãe primeiro, para depois eu começar a estudar. Ótimo. Enfim. É uma outra transformação também. Outra transformação. Mas tem 15 anos de CLT e abandonei tudo e fui para o empreendedorismo. E você teria coragem de tomar uma atitude dessa? Vamos ver por que eles tomaram essa decisão. Então, Sol, vamos começar a debater sobre isso aqui, misturando um pouco das histórias de todo mundo aqui. Como que, depois de tanto tempo na carreira, você falou que trabalhava multinacional, não é isso? Isso. Então, teoricamente, o sonho de alguém, né, multinacional, uma empresa estabelecida. Como que foi essa mudança para você? Primeiro, porque eu achava que empreender era loucura. E eu nunca sonhei em empreender, nunca, jamais. Meu sonho era trabalhar realmente numa multinacional, crescer no mais alto nível e ganhar muito bem e ser reconhecida por isso. E ter poder de escolha, porque eu não queria ser escolhida, eu não queria ficar batendo de porta em porta. Então, eu tracei com 17 anos, muitos falam que eu fui doida, né? Porque quem ama contabilidade com 14 anos e fala, eu quero ser contadora. Foi visionária, talvez. 14 anos eu olhei assim, eu falei, eu quero ser contadora, mas eu não quero ser qualquer contadora, eu quero ser a melhor, eu quero ser a contadora. Escrevi no papel tudo que eu precisava aprender para ser destaque. E fui seguindo a carreira. Ao longo do meu caminho, da minha jornada, me desiludi, porque eu não estava conseguindo emprego da área. Fui para vendas, né? Então tenho um viés bem forte em vendas. Trabalhei muitos anos com vendas, gerenciei uma confecção. Isso me trouxe muito know-how também na parte de custo. E eu ficava reclamando demais, porque minha mãe, um legado que minha mãe me deixou foi: filha, estuda, porque é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E outra coisa, estudo vai te fazer ser alguém melhor na vida. Então, eu tive muito forte isso. Eu estudei em escola militar, tudo que era treinamento, eu não tinha dinheiro para pagar, mas era de graça, estava lá fazendo. E aí, de repente, eu me vi o quê? Meu sonho sendo jogado pela janela, porque eu falei assim,
todo mundo queria que eu já tivesse experiência para trabalhar, eu não tinha. Aquela coisa, tenho experiência, quero que alguém experiência, mas eu quero, né? Pois é, hoje em dia os jovens, a gente tá caçando, né? Quem quer trabalhar e não tem as pessoas querendo trabalhar. Na minha época era muito complicado, eu batia e ninguém queria me dar emprego. E aí eu falei assim, não, isso não é para mim. Me achei na área de vendas e pensei que eu ia morrer vendedora. Sabe aquela pessoa que adora ficar reclamando? Reclamava de tudo. Meu Deus do céu, acho que nem eu me aguentava. De tanto que eu reclamava. Reclamava de tudo. Aí um dia, uma sábia, né, pessoa que trabalhava lá comigo virou assim e falou assim, sabe quem é culpada por tudo isso que está acontecendo com você? Aí eu, quem? Já querendo dar? Já me dá o nome dessa pessoa, né? Me dá o nome dessa pessoa. Ela, você. Vocês com certeza já ouviram isso, né? Mas eu vou falar para vocês que eu vivi isso na prática, tá? Porque realmente, no momento que eu olhei para mim e parei de reclamar e falei assim, tá, se você tá dizendo que sou eu vou fazer a mudança. Eu tinha parado de estudar, tinha parado de tudo, porque eu tava desiludida. Eu falei, eu vou morrer sendo vendedora. Me desiludi. Falei, agora vou voltar a estudar. Comecei a fazer microlins, estou aqui revelando minha idade, disfarça. Comecei a fazer microlins, voltei aquela gana, aquele amor pelos estudos, só que assim, nada me bastava. Eu tomava, era como se eu tomasse um copo d'água e aquilo me saciava. Sim. E aí eu falei, não, eu preciso de mais, vou para a faculdade. Aí fui fazer faculdade, consegui o emprego de estagiária nessa multinacional. Então eu comecei como estagiária nessa multinacional. E na faculdade você fez de quê? Minha faculdade de Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Aí já começou a alinhar com o seu sonho do passado, né? Isso. Eu já era formada em técnica, mas eu não tinha ainda trabalhado. Não tinha oportunidade, por causa queria alguém com experiência, mas você era alguém começando sem experiência. Aquela roda eterna, né? E aí, no decorrer da carreira, eu consegui sair de vendas e ir para a área administrativa. E foi quando eu, estudando mais um pouco, consegui esse emprego nessa multinacional, que na época era uma empresa familiar. Certo. E aí eu fui enganada. Porque me contrataram dizendo que era para eu controlar custo. Quando eu chego lá, a contabilidade é externa e a empresa é de comércio. Ou seja, que custo que eu ia controlar? Nenhum, zero. Aí a minha gerente era quem? A gerente financeira. Nem conciliação bancária se fazia nessa empresa. Eu falei, socorro, onde eu fui parar, né? Onde eu fui parar, né? Aí o meu diretor, eu tinha até outro dia, guardei todos esses anos. Ele me deu uma folha em Word, escrito 5 coisas. Ele falou assim, ó, tá aqui, ó, é isso aqui que você vai ter que fazer. Aí eu olhei pra ele, olhei pro papel, olhei pra ele de novo. Ok. E só pensando, socorro, Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada disso, socorro. Mas tá bom, né? Eu sou uma pessoa que aceito, gosto muito do desafio. E eu sentei na minha mesa, olhei aquilo, eu sou muito, assim, eu sou evangélica, né? E eu creio muito em Deus. E eu olhei para aquele papel e falei, eu vou conseguir. E assim, Deus trabalhou de uma maneira tão surpreendente que em 6 meses eu consegui achar R$500 mil na empresa. O que eu fiz? Eu comecei a ler contratos e eu percebi que, como não tinha esse controle financeiro, eles pagavam coisa em duplicidade, pagava... naquela época a internet era discada, então pagava por pulso, né? E aí tava lá que até tantos pulsos não paga nada. Só que por um erro do contrato lá, eles estavam pagando e pagava-se absurdo. E assim, é porque você sabia? Não. Parece que era coisa que eu olhava assim, eu achava estranho. Por exemplo... Que ele saltava os olhos ali na sua leitura, né? Já era o feeling de contador. Já era o feeling, né? Já era exatamente. Eu olhava ali o Terra, eu pagava, na época, lembra que a gente tinha que pagar o provedor? Sim. Eu pagava R$50 no provedor. Aí a empresa pagava R$1.500. Aí eu, por que a empresa paga R$1.500? Eu pago 50. Aí eu fui lá e perguntei pra quem sabia. Não, isso é uma pergunta simples, que alguma outra pessoa olharia, não vou perguntar isso não, né? Que pergunta boba. Mas não era boba. Exatamente. Aí eu ia lá perguntar, não, mas não é isso não, é R$100. Eu falei, mas por que a empresa está pagando R$1.500? Aí quando ia ver, porque deu um erro lá no negócio, estava parametrizado, e aí ele estava duplicando, dizendo que a empresa estava consumindo mais do que ela estava consumindo. Então, por isso, eu fui juntando 1.000 daqui, 13 mil dali. No total, deu esse valor que eu falei. Fora isso, a empresa pagava tudo em dia. E olha a importância, gente, também, e eu sempre falo, de você conhecer o seu cliente, né? Isso é aplicável para tudo. A empresa pagava tudo em dia, né? Apesar dela não ter um controle ali financeiro, ela pagava tudo em dia. Eu sabia dessa informação. E aí, de repente, ela ganhou a oportunidade de participar da Vale, né?
de uma licitação da Vale. Só Sim. que ela precisava das certidões. E ela não tinha, porque ela estava devendo ICMS. De muito tempo. Estava em mais de 300 mil reais o ICMS. Eu falei, mas a empresa paga tudo em dia, por que está Por que que tá devendo? devendo, né? E como é que ninguém reparou nisso antes também, né? Pois Caramba. eu entrei, me lembro como hoje, entrei a empresa, isso era em 2007. Uhum. A empresa era desde 1980. Ela tinha todos os arquivos. Gravem essa informação. Aí Graças a Deus. sai eu. Luva, máscara. A empresa, inclusive, é de EPI. Ela fazia, então Olha fui lá, aí. peguei luva, máscara, entrei lá, parecendo um extraterrestre. Cadê o sol? Tá lá no arquivo, gente. Fui lá no arquivo, mas eu fucei, eu consegui achar. Na verdade, o que aconteceu? Aí eu achei o comprovante de pagamento. Aí eu falei, caramba, tá Não, mas pago. era de um ano que ficou perdido e só acumulando, é isso? Não, tinha quase um ano já. E tava pago. Aí eu peguei, fui no... Já tava na Procuradoria da Fazenda. Aí eu fui lá. Aham. Aí eu consegui um anjo, né, que parou e me deu atenção. Eu expliquei pra ele a situação. Aí ele falou assim... Aí ele bateu o olho e ele falou, sabe o que acontece? A pessoa que digitou os dados aqui, ela colocou esse número errado. Então esse valor aí tá num limbo. Aí eu, sério, e como que eu faço pra resolver? Aí ela me deu todo o passo a passo. Ela faz assim, assim, assim. Mas eu corri, fui lá, fiz. Eu só sei que faltava, 2 dias que tinha que apresentar as documentações, senão ia perder a licitação. Mas eu fui lá, consegui. Descobri que o advogado tinha cobrado 70 mil reais Nossa. para poder resolver a situação. Eu fui lá, consegui nos 2 dias resolver e trazer certidão, e eles ganharam a licitação e faturaram muito por muitos anos com a Vale. Então, assim, eu sabia? Não, eu não sabia. Foi atrás. Eu não sabia, mas eu fui atrás. E com isso, né, é óbvio que eles acabaram me efetivando, né, em seguida. É né? natural, né? Depois Uma bela economia dessa. E espero que um belo aumento e uma bonificação, né? Eu acho que não. Não. Abandonou. Ela abriu a empresa Não, mas dela. isso daí foi no comecinho, foi lá em 2007. Ah, tá. Mas eu ganhei um perfume da Tchutchu. Poxa. Perfume da Tchutchu e a efetivação. Na época, Tá bom, já foi uau, né? Na época pra mim foi muita coisa. É, Eu tava exatamente. acostumada com esse tipo de coisa. Sim, mas aqui, tá vendo? Como você se transformou internamente também, né? Sim. E transformou a empresa, né? Como isso pode ser não só interna, como você pode empurrar o seu ambiente também para essa transformação, né? E acho que, imagino que são histórias parecidas aqui também rolando, né? Sim. A Ângela, como é que foi essa história de transformação? Eu sou do interior, né? E eu sempre fui uma menina muito danada, então só que eu sempre tive na minha cabeça, eu quero estudar, e eu me via atrás de uma mesa de escritório, mas eu não sabia o quê. Só que muito danada. Escritório contábil. Não tinha isso na cabeça, assim, Tá. o que exatamente? A contabilidade acabou vindo depois. Tá, ok. Tanto que quando eu fui fazer o ensino médio, eu tinha a opção de fazer magistério ou técnico em contabilidade, eu fiz magistério. Mas aí eu fiquei grávida, né? Casei, e só que eu falava, aí meu marido na época falava assim pra mim, você não vai fazer faculdade, porque você vai ter que ir pra cidade do lado, lá todo mundo trai. Eu falava assim, eu largo você, mas eu faço faculdade. Enfim, larguei, separei, né? Fiz faculdade de gestão de recursos humanos, aí que eu vim para Curitiba. Aham. Ganhei a bolsa de estudo, vim para Curitiba fazer gestão de RH e entrei, deixei meus filhos para trás e entrei no escritório de contabilidade, saí do escritório de contabilidade uma vez e voltei. Só que eu tinha naquela minha cabeça, né? Como eu sou muito reclamona, meu pai eu fiz inverso, eu segui parte do meu pai, depois eu inverti. Meu pai é muito reclamão e nunca gostou de trabalhar de empregada. E eu segui a reclamação dele, porém não queria ser comerciante como ele, devido a toda a dificuldade que a gente sabe que existe, que não é fácil. Sim. Então, eu vim para Curitiba sempre assim, eu quero estudar e eu quero ter um bom emprego. Mas empreender, jamais. Na época, aí fiz a faculdade, sempre no escritório de contabilidade, então eu falei, vou fazer ciências contábeis, com a ideia de ser auditora de departamento pessoal. E na contabilidade, no curso de contabilidade, eu me apaixonei pela contabilidade e eu vi toda a oportunidade que a contabilidade nos dá, Sim. como eu poderia ajudar pessoas como meu pai.
que um contador de verdade fez falta na vida dele. Tanto que hoje a aposentadoria dele é um salário mínimo e ele não aceita que os filhos ajudem, mas precisa. Né? Poderia ser diferente. Sim, sim. E eu fiquei com aquilo guardado na minha cabeça, assim, não pensei ainda naquele momento que eu poderia empreender. Na época do Covid, home office, eu desliguei a televisão e fui para o YouTube assistindo muitos, que eu chamo de gurus, e ali eu escutei várias coisas e eu tive uma virada de chave. Que eu inverti o papel com o meu pai. Larguei de reclamar como ele, passei a agradecer. Meu pai é um case de insucesso devido à reclamação, e a gente fala isso para ele. Uhum. E passei a pensar como ele na parte de empreender. Pedi demissão, 30 dias, fiz uma cirurgia em janeiro, e dia 15 de janeiro eu comecei meu escritório sem cliente nenhum, com 2, como eu falei, né? 2 pessoas falaram, eu pago para você fazer a minha contabilidade, para você pagar o sistema, para você ter um começo. E aí começou a minha jornada. Primeiro ano muito difícil, segundo ano razoável, e agora entrando no terceiro ano, graças a Deus, começando a ter minha independência financeira. E mesmo lá, nos 6 primeiros meses que eu não tinha um cliente, eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo. E eu penso, por que eu não fiz isso antes? Que era seu tempo, você se dedicando ao seu sonho, no fim das contas, né? Era sua vontade, você... e daí, assim, quando a gente começa, né, a pensar, relembrar a nossa infância e ver o que a gente fazia. Meu pai, ele era uma pessoa, sempre foi muito estudioso. Ele foi uma pessoa sempre, na área dele, conhecida no Paraná inteiro. E ele estudava a parte financeira, só que ele não sabia aplicar, ele até estudava, tinha teoria. E eu lembro que ele tinha um escritóriozinho ali, e ele fazia uma DRE, na mão. E eu ia lá, pegava aquele papel da DRE, que ele aprendeu no curso do Sebrae, pegava o caderno caixa dele, que tinha que bater entrada e saída ali, tudo na mão. Eu pegava aquilo ali, trazia para a DRE na calculadora, mas não saía daqueles 2 papéis, porque ele não usava aquilo para nada. Uhum. E eu também não sabia como usar. Aí quando eu vejo o que eu fazia lá, meio que na brincadeira com os 12, 13 anos, eu vejo que hoje eu realmente estou onde que eu deveria estar. E hoje eu pretendo, esse é o meu objetivo de vida, ajudar pessoas como o meu pai, né, uma pessoa que tem capacidade técnica, mas que a falta de uma gestão financeira, de um contador consultivo, fazer com que ele tivesse uma aposentadoria decente. Graças a Deus ele criou bons filhos, né? Poderia Tá aí para ajudar agora, né? Para ajudar ele, por mais que ele não aceita, né? E ele fica fazendo um caderninho, anotando tudo que os filhos dão para ele, que ele quer pagar. 83 anos. Nossa. Né? Eu falei, não, então a gente vende sua casa quando o senhor falecer, a gente pega esse... Não. Mas é isso. Isso aqui é por tudo. Exatamente. É o nosso retorno. Exatamente, mas é o que a gente fala, é o nosso retorno. Que a gente está dando para ele, porque ele sempre... Ele teve 4ª série, ele fez curso de rádios à distância, se tornou o melhor profissional na área, na região do Paraná, né? E ele sempre, mesmo não estudando, ele sempre quis ver os filhos estudando, né? Era o sonho dele de ver os filhos formados. Tanto que o primeiro filho dele chamou José. Por quê? Porque ele pensava na plaquinha escrito Dr. José. E ele sempre fala. E no fim dele, os outros filhos ele abandonou o nome, porque ele falou, não conseguiu deixar o primeiro doutor. Muito legal, muito bom. Mas é uma história muito boa também, que mostra que a vontade é fundamental, né? Você precisa ter aquela gana de querer mudar a sua história, mudar a mente, como você também citou, é uma atitude muito poderosa, né? Porque precisa de uma energia muito grande, porque é uma vida que você está rotacionando de uma forma completa, né? Então, a energia necessária para essa decisão, né? Muitas noites que você põe a cabeça no travesseiro e fala, meu Deus, é isso mesmo. E a coragem. E a coragem para tomar... Então, é hoje, né? Patrão, daqui a 30 dias eu tô fora. Imagino que a andadinha, o andar para aquela sala, você deve se lembrar até hoje da sensação ainda, né? Pior que nem andei, porque a gente tava home office. Era melhor ainda. Eu mandei um e-mail. Tá. Mas assim, ele é um senhor... É um contador que eu falo que
eu tenho 3 contadores na minha vida que eu falo que eu tenho como exemplo, e um deles é ele. Um senhor de quase 80 anos, uma mentalidade na área contábil de um contador recém-formado. E quando eu falei isso para ele, ele não achou ruim. Ele falou assim, se você não vou descontar o aviso. E depois que eu saí, sempre que ele escutava meu nome, ele mandava serviço para eu fazer em casa. Então, ele me ajudou ali a pagar algumas contas de luzes, alguma conta do meu apartamento, mandando, passando serviço, que a equipe dele poderia fazer. Ele fala, pede para a Ângela fazer. Agora pede para a Ângela emitir como na minha área de design, vamos ver um frilazinho. Isso. Aí, falava, Ângela, emite a nota aí. Aí eu emiti a nota, porque ele sabia que eu já tinha empresa, então me ajudou bastante. Você se tornou um parceiro empresário como ele, né? Então, que bom que ele viu em você, não uma concorrente, né? Porque às vezes pode acontecer, né? Ele viu você uma parceira, né? De profissão. E isso que a CF, eu acho que como todo contador deveria fazer. Exatamente. Pegar realmente um colega de trabalho, um parceiro. Exatamente. Né? E ele era uma pessoa que... primeiramente, eu não trabalhava para ele, trabalhava para uma contadora amiga dele, que ele estava ajudando, que perdeu o sócio, então ele trouxe para perto dele, e ele me contratou para trabalhar com ela. Quando ela começou meio que quebrar ali, perdendo uns clientes, mas era uma senhora de idade, eu pedi uma oportunidade para ele que eu vi, e ele me trouxe para trabalhar com ele. Então, ele sempre foi assim, por isso que eu falo, ele é uma das pessoas que eu tenho, e eu falei um dia para ele, eu quero ser como o senhor, porque o senhor tem essa idade, entende tudo de contabilidade, tudo de RH, tudo de DP. Tem o Edilson, que é uma pessoa que eu também, essa energia dele, e eu falo que foi essa energia que me levou para a CF, é outra pessoa que eu também identifico muito. Eu falo, um dia eu quero juntar mais um outro, né, um terceiro, que não vou dizer nomes, e que eu quero trazer. E eu falo, dos 3 eu quero pegar o melhor de cada um, e que seja com a idade do meu ex-chefe, né, com 70 e poucos anos, porque eu comecei tarde. Você, novinha, estava lá no digital, no papel. Sim. Eu comecei tarde, eu não conhecia essa época, mas eu sou mais velha do que você e não conhecia esse tempo. Conheci com meu pai ali, né? Essa brincadeira da fichinha ali. Eu peguei a transição, na verdade. Não. Com 14 anos, eu estava já estudando computação, datilografia. E o meu pai não deixava eu fazer. Ele falava, pai, eu quero fazer... Não, você tem a máquina da datilografia aqui, você faz aqui. Nunca fiz. Porque ele era reclamão, porque eu tinha dinheiro para pagar meu curso de datilografia. Faz parte. E, Paulo, vamos agora sobre um pouquinho da sua história de transformação. Minha história começa um pouquinho de tempo antigo, né? Venho de família humilde, né? Então, na época da faculdade, meu pai chegou para mim e falou, você vai fazer faculdade, filho? Caramba, né? Que inovador, né? Ousado. Cara, isso não é pra gente. Você tem que fazer uma profissão. Ele era marceneiro. Sim, né? sim. Você tem que fazer uma profissão. E não queria que eu fosse marceneiro, tá? Queria que fosse pedreiro, alguma outra profissão desse tipo, né? Aí eu olhei para ele, pai, eu respeito a sua opinião, mas eu vou fazer faculdade. Eu ganhei uma bolsa, né? Na faculdade, então eu não podia deixar a oportunidade passar. Com certeza. Com certeza. Então eu me formei em contador, né? Comecei a trabalhar na Teletrim, não sei se vocês lembram. Lembro. O pagerzinho, né? Era sensação, né? Na área fiscal, né, da Teletrim. Era operadora, né? O que hoje é Vivo, TIM, Teletrim era operadora de pager. Era sensação. Quem tinha era nacional. Né? Fica revelando na cidade. Gente, desculpa. Não tinha internet naquela época. Eu era do interior do Paraná, uma cidade com 10 mil habitantes. Eu não conhecia esse negócio. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo, o máximo que eles devem conhecer do pager, né? Vezes também o pessoal usando exatamente. Utilizando. É verdade. A gente já usou um daquele para se comunicar. Para quem já foi no Museu de Tecnologia lá na Alterdata, tem pagers em exposição lá. Agora eu sei o que agora eu lembrei. Então, na época, né? Daí surgiu uma oportunidade, né? Eu fiz uma prova, mais de 1.500 pessoas, né? Eu passei para lojas americanas, né? Legal. Estava montando uma central de distribuição, né? Então eu fui ser vamos dizer assim, um dos chefes de célula, né? Onde eu comecei a estudar a legislação de todos os estados, né? E montar para logística, né? Influi muito. As diferenças de estados são cruéis para você lidar, né? Isso. Então eu comecei a
minha especialização na área de CMS, na época, né? Então, a gente fez o manual. Então, alguns anos eu fiquei lá, né? Eu era responsável pelo Rio de Janeiro, né? E lá já começou essa parte de liderança. Apesar de eu ocupar um cargo de analista, né? Eu treinava as outras pessoas, né? Então, através disso, foi me despertando mais, né? De lá eu fui para a Price, fiquei um tempinho na Price, 1 ano, né? Da Price, novamente, o espírito de querer mais, de conhecimento, não era nem tanto salário, o salário depois vinha depois, era mais o conhecimento, né? Eu passei para outra empresa, né? Eu lembro até hoje, ali de Caxias, né? Da área de petroquímica. Aí fui também como chefe de célula também, né? A empresa matriz ficava em São Paulo, eu era responsável por toda a área financeira da empresa como uma célula, né? Então era algo muito legal, muito especial. Só que sede de conhecimento novamente, né? O salário, sempre quando eu trocava de empresa, tinha aumento de salário, mas a minha perspectiva principal era mudança através do conhecimento, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar. Novas áreas, né? É uma oportunidade de aprender um novo ramo, né? Exato. Mesmo dentro da própria profissão, né? Exato. Fala que nem eu. Inquieto, né? E assim, não importa, vai alimentando, né? A gente. Vai alimentando e vai nos motivando, né, Paulo? Exato, não é só o salário. Para mim, nunca foi sobre o dinheiro. Exato. É consequência. Exato. Óbvio, eu vou ser hipócrita e dizer que não tem salário. Claro. Tem. Claro. Mas o conhecimento, para mim, fazia uma diferença tremenda. Porque chega uma etapa que você não tem mais nada para absorver daquela empresa. Né? No caso dela, ela foi galgando cargos. Isso, né? Foi subindo. E subindo. Então, isso é excepcional. Mas no meu caso lá... Uma sequência, né? É sequência. A empresa pagava para mim um MBA na FGV, né, tudo, só que eu tive a oportunidade de ir para Oi. Né? Era algo totalmente diferente do que eu fazia. Telecomunicação. Né? Você gosta bastante de sair da zona do conforto, né? Então, na época, o pessoal até via mal. Poxa, você pula de vaga em vaga. Não é isso, gente. São oportunidades que surgem, são convites que surgem. Eu nunca, assim, o que eu fazia todo ano? Eu colocava meu currículo na rua e via se minha empregabilidade estava boa. E sempre surgia um convite, mas eu nunca saía da empresa. Métrica de mercado, né? Exatamente. Então, chegava uma hora que às vezes, Paulo, tem uma oportunidade aqui, te interessa? É isso, o desafio é esse, né? Aí eu analisava, eu conversava com a chefia e tudo, né? Paulo, aqui a gente vai ser isso aqui, a gente tem algumas oportunidades, mas o desafio, eu acho que lá para você, graças a Deus, em várias empresas que eu passei, né, eu tive gestores, não chefes. Ótimo. Né? Então, eles puderam compartilhar comigo a experiência deles e realmente me direcionar. Então, vai. Né? Isso é muito legal também, né? Você tem alguém que não vê que acontece muito, o cara tá vendo, tá largando a empresa, tá traindo a gente, né? É muito legal o seu gestor, né? Que realmente é gestor mesmo, te olhar e falar, não, vai que vai ser bom pra você, sabe? Isso é muito interessante. Eu já tive chefes, tá? Essa parte eu não vou contar, vou contar só dos gestores. Aí fui pra Oi, né? A Oi a gente trabalhava muito, né? Eu entrava lá 7 horas e saía 11 da noite. Foi uma das escolhas, assim, aprendi muito, tá? Liderança, foco, mas lá eu adoeci. Outro ponto fundamental de escolha, né? De transição de vida, né? Eu adoeci porque era muito trabalho. Ganhei muito dinheiro, gente. Isso aí eu não vou... Sem contar a família, né? Ficava em segundo plano. Ficou. Tudo ficou em segundo plano. E por quantos anos de Oi, por exemplo? Eu fiquei 4 anos lá. 4 anos. 4 anos. Né? E nesses 4 anos, né, eu adoeci. Eu comecei a perder foco, produtividade. Então, foi uma fase crítica. Foi quando também descobri o esporte, que é algo que eu gosto muito também, né? Aí comecei a caminhar, correr, né? Daí, eu fui desligado da empresa, tá? Porque eu já tinha passado para minha gestora que olha só, eu não tô legal. Eu melhorei até o meu performance, que eu comecei a praticar, mas não era algo que eu queria para mim. Né? Eu não queria entrar na empresa 7 horas e sair 8 horas. E realmente isso
era o que eles tinham para oferecer à época. Sim. Né? Então, combinei. Primeiro desligamento que teve, né? Aí eu fui. E agora? Nunca tinha sido mandado embora. Eu também nunca fui. Primeira vez, né? Falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí eu pensei. Aí participei de um processo seletivo de uma empresa multinacional. Passei, né? Não foi indicação, né? Onde eu comecei a fazer a implementação de planejamento tributário, né? A época do PIS e COFINS. Me lembro até como se fosse hoje. Nelson Williams. Né? O meu... A tese do século? Exato. Me procuraram, aí eu era o responsável pela área tributária, né? Aí o advogado, Paulo, a gente está com essa tese aqui, o que você acha? Aí eu analisei e falei, poxa, essa tese tem possibilidade de ganho. Só que o meu gestor era um alemão com 6 meses de empresa. Como é que você vai apresentar uma tese dessa para um alemão com 6 meses de empresa? No começo era difícil até para os brasileiros, né? Exato. Imagina para quem estava de fora. Exato. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Né? Aí o CEO era alemão, mas já tinha um tempo, né? Aí eu expliquei para ele. Aí eu conversei com o advogado, a gente pode fazer da seguinte forma, tá? A gente vai conversar com você, a gente vai fazer, mas eu só vou usar quando transitar em julgado. Se a tese fosse boa, ele ia aceitar. Aceitou. Aí eu expliquei para ele, olha, a gente vai pagar aqui as custas, ele vai entrar, a gente vai fazer o processo normal, quando sair, perfeito. Retró de 5 anos. Exato. Fizemos, né? Aí novamente sede de conhecimento. Tem cara, né? Aí para onde eu fui? Fui para a Latasa, fábrica, faz as latinhas da Coca-Cola, né? Aí eu fiz todo o processo lá, admiti uma outra pessoa, que foi até um amigo meu, né? Entrou, fui para a Latasa, mesma coisa. Eu era responsável. Tá. Não. Pode seguir. Pode seguir? Pode. Tá. Fui para lá, só aviso. Fui para a Latasa, né? Então lá eu era responsável, né, pela parte tributária e tudo, né? Na sede, que ficava na Barra, né? Até aí perfeito, tudo bom. Né? Projetos maravilhosos, né? Era uma empresa que eu pensei que ia me aposentar lá, né? Mas aí surge outra oportunidade. Um amigo meu me liga e fala, Paulo, a gente está precisando aqui de uma pessoa para ajudar a gente, porque eu vou para os Estados Unidos fazer um curso lá e a gente não está conseguindo contratar ninguém aqui para a área. Né? Eu ia até como analista, ia até rebaixar meu cargo. Né? Ninguém para a área. E quais são os desafios? Isso. Né? Aí eu pensei bem, aí conversei com a minha esposa, que seria uma mudança. Né? Aí tinha uma prova, né? Para entrar, a empresa era MySQL, né? Aí fiz a prova, eu pensei que não ia passar na prova, que a prova era muito difícil, passei por um ponto e fui, pedi demissão e fui. O pessoal até perguntou, por que você vai sair e tudo? Eu expliquei, né, que era um desafio também. Diferente de lá, eu ia conversar com o pessoal da Índia, né, parte de cadastro, a parte de importação, exportação, trawlback, né? Então fui. E lá era maravilhoso. Provavelmente é igual na empresa que você estava. Né? Apesar de ser analista, eu tinha um cargo de salário muito maior que muito gerente de empresas, né? No final das contas, para encurtar, né? A empresa decidiu sair do Brasil. E você ficou sem emprego. E eu fiquei sem emprego, né? Pagaram tudo. Graças a eles, eu pude viajar para Disney, pude ir para Nova York, eu pude comprar meu apartamento, eu pude fazer o meu pé de meia, né? Mas a empresa que eu pensei que ia me aposentar foi embora do Brasil. E foi nesse momento que você decidiu... Ainda não. Aprender? Não. Ainda não? Pois era a minha pergunta, porque... Não. Agora é para mim, né? Aí eu fui para uma empresa familiar, né? Nossa. Aí difícil, hein? Sair da multinacional para familiar. É uma mudança. O contrário é interessante. Agora, quando a família familiar mas foi por que eu fui, né? Eu recebi o convite para ser controller nessa empresa. Você era quem mandava aprender e soltar, então? Aí um dos meus papéis principais, a princípio, que o diretor pediu Paulo,
a gente tem esse monte de benefícios tributários aqui, a gente não está conseguindo implementar nenhum. Para você treinar a equipe, né, e fazer toda a implementação, no mínimo 1 ano, né, foi o que eu fiz. A gente recuperou milhões também para a empresa. Sim. Né? Drawback, a gente IPI, né? Rio Log, que é um benefício que lá em Santa Catarina provavelmente tem, aqui também tem, né? Então, foi algo fabuloso. Só que o diretor saiu. O diretor tinha um plano, né, de cargos para a empresa, né? Vamos dizer assim, de sucessão. Só que ele saindo, né, por motivos que não cabe aqui dizer, né? Eu fiquei mais um tempinho lá e também saí. Saiu, né? Nessa fase de sair, né, eu pensei, É agora. Agora vai. é a hora, agora vai. Agora vai. É a hora da mudança, né? Mas quando eu falei para as pessoas próximas, né, para os familiares, né, você tá maluco. Como você vai fazer uma coisa dessa? A gente tem uma vida estável, a gente tem um padrão, e você quer jogar tudo isso pro alto? Olha, eu pensei muito, né? E eu quero fazer algo diferente. Desculpa. Diferente na vida dos empresários, dos pequenos. Né? Porque eles não têm acesso a tudo que as empresas grandes têm. Exatamente. Isso aí. Né? É muito fácil uma empresa grande prosperar, né? Com grandes orçamentos, né? Exato. Mas o pequeno, a luta do pequeno é muito mais complicada. A luta né? do dia a dia do pequeno, ele realmente não consegue enxergar. Porque não tem um profissional igual a ela, né? É caro. Sim. Não é barato. Que vai analisar ali, ó. Gente, na nossa profissão tem muita gente ainda que não tem também essa capacitação Sim, para exato. trazer. Né? Isso. E eles não têm o conhecimento, o pequeno empresário, ele não tem o conhecimento da diferença. Às vezes nem ele mesmo sabe, Nem né? ele sabe Exato. que ele Exato. precisa desse cuidado. né? Exato. Foi quando eu decidi realmente empreender. Né? A família, a princípio, foi contra. Hoje em dia já me apoia mais. Sim. Né? Espero que... Já está tendo uma visão diferente. Não é o mar de rosas empreender, Não. como as pessoas Nunca realmente será. pregam. Alguns, né, gurus pregam. Né? Não é. Nunca será. Realmente, você se coloca... Acho que a zona de conforto vira um liquidificador ali, né? Você é um leão por dia, né? Exato. Você tem que ter um propósito realmente. Claro. Né? Exatamente. Você tem que querer mudar a vida das pessoas. Isso né? faz toda a diferença. E pode falar, E Sol. Imagina. E uma coisa que eu me vi muito em você, né? Quando eu estava lá que eu comentei que eu passei por essa transição de ter sido efetivada, uma coisa que eu sempre tive em mente era, eu vou até o teto. Bateu no teto, se aqui não tem onde crescer, eu vou embora. Que foi muito, você fez muito isso ao longo da tua carreira. E nessa empresa eu encontrei muitas possibilidades. Primeiro eu comentei, né, que eles tinham me enganado, mas pouco tempo depois a empresa foi vendida para uma empresa britânica. E aí nasceu a minha oportunidade de realmente ser a contadora. Então, assim, durante a diligência que eles fazem para fazer a venda da empresa, foi solicitado muitos documentos. E durante o tempo que eu estava trabalhando lá, eu fazia. E essa é a diferença do você fazer o que não é te mandado. É você fazer o a mais, sabe? Sim. Sem esperar nada em troca. Então, assim, eu fazia diversos relatórios que ninguém dava importância. Ninguém via valor naquilo. Só que no momento que a auditoria chegou, inclusive foi a Price até, ela chegou, ela olhou aquilo e falou assim, mas tem tal documento? Não, todo mundo falava, não tem. Eu falei, não tem, tá aqui. Tem tal coisa? Não tem. Não, tem, eu tenho. Fez toda a diferença. E aí eu fui fazendo, e isso ligou o alerta do pessoal que tinha comprado, né? Porque a única coisa que eles mudaram foi a estrutura de finanças. Trouxeram controle da confiança dele, mas o restante permaneceu a mesma coisa. Você falou algo muito legal aí, né? Fazer sempre mais do que é esperado. E eu sempre tive isso dentro de mim também, né? Independente do que as pessoas estão te pagando, né? Sempre fazer o melhor e mais do que a pessoa espera. Sim. Né? Então, isso é que faz a diferença no profissional. Se você tem isso como propósito, né? Acho que, seja empreendendo ou dentro de uma carreira como CLT, eu acho que isso te torna um profissional muito mais completo. Sim. Né? Você se torna uma referência dentro daquela empresa, né?
porque uma referência de excelência, se você precisa de uma demanda, não, passa para Solange, para Ângela, para o Paulo ou para o Léo, né? Passa que ele vai dar conta e vai entregar a mais do que a gente espera. Isso vira uma marca sua, né? Sim. E isso te faz ser lembrado, né? E acho que te impulsiona a esse movimento ser contínuo e talvez até contagie outras pessoas de equipe, né? Pela boa competição, né? Poxa, que cara legal aquele ali, pô, que profissional bacana, eu quero ser como ele, ou aquele departamento vai começar a se destacar dentro da empresa. Por quê? Não, porque eles entregam muito mais. Então, por favor, outros departamentos se movimentem, sejam parecidos com o que está acontecendo, crie esse movimento, né? E acho que uma coisa muito legal, acho que de tudo que foi dito aqui, assim, das histórias de cada um, que eu fiz questão de puxar um pouco da história de cada um, porque é a coragem, né? Isso é fundamental. Você tem que ter coragem, né? Porque você se joga num desconhecido, né? Não, a família, você tá maluco? Aqui dentro faz todo sentido, porque chega aquela hora que só você sabe aquela verdade que você está sentindo. Sim. E só você vai poder colocar para fora, ninguém vai entender. Verdade. Ninguém vai entender. Então, quando esse propósito bate fundo, é agora. Não adianta, ninguém me segura. E agora é exponencial, porque igual como o Paulo colocou, né? A gente, tanto ele como eu, recuperamos milhões para as empresas. Sim. Só que assim, a empresa deu um bônus, deu um tapinha nas costas, um agradozinho, né, aqui, outro ali. Só que assim, quanto que uma empresa, um prestador de serviço ganharia em cima de todo aquele valor? Exato. 12% o mercado estava cobrando. Exato. 12%. Se eu ganhasse um, eu já estava feliz. Mas isso foi uma das frases que me chamou a atenção, que me ajudou a virar a chave. Você pode ser o CEO de uma empresa, mas você não vai dar todo o seu potencial e você vai ter um teto. Exato. Né? Agora, se você está na esquina vendendo água e a água é sua, você é o seu limite. Exatamente. E eu fui o contramão de vocês, principalmente dele, né? Porque ele ninguém apoiou. Eu tive todos o apoio dos meus filhos adultos e do meu namorado. Porém, sempre trabalhei em empresa pequena e não tinha oportunidade de mostrar tanto a minha capacidade. Porque o último emprego foi o que eu consegui mais, tanto que eu trouxe, né? Sim. Então... Agora você trouxe na tua empresa. Agora. Exato. Então, agora o que é legal, agora todo esse potencial é seu. É meu. Exato. E assim, são histórias diferentes, mas que se... Mas são completamente conectadas. Completamente conectadas. Isso que é por isso que foi um podcast um pouco diferente, porque eu acho que por isso que a conversinha que a gente teve inicial, eu vi um pouquinho das histórias de vocês, eles precisam falar essas histórias, porque acho que é mais do que história, é um testemunho de que dá certo. A coragem, quando você pode estar ali com medo, não sei se vou fazer isso, mas como a palavra que ele usou é muito boa, o propósito, se essa verdade existe dentro de você, vai na frente, manda ver, porque pode parecer estranho no começo, né? Sim. Mas quando a chave vira, pode levar um ano, amigos ajudando ali, dando um trabalhinho aqui, outro ali, mas quando a chave vira, a coisa acontece de uma forma tremenda. E eu acho que vocês são corajosos demais de tomar a decisão que tomaram. Eu queria dizer também, não importa a idade. Não importa a idade, exatamente, porque empreender, ninguém te julga por empreender, não importa a idade, se você tem talento, se você tem uma ideia e aquela ideia é válida, não importa. Pode ter 83 anos, ou não importa, 40, ou o que for. 40, quase 50. Exato. 25. Isso não gente, 25 não tem importância, porque empreender, esse que é a magia do empreender. Empreender é você. Sim. Você não depende de alguém para te aprovar, você não depende de alguém para te financiar, é o seu trabalho, é o seu esforço, aí entra a sua dedicação. Né? E o melhor, você pode demitir seu cliente. Exato. Me dá muito trabalho. Isso
Com certeza. Isso é um ponto que fica... Você pode escolher. Sim! Não, dá muito trabalho. Não, eu não preciso ter um cliente desse tipo. Exato. E você já pode traçar. Eu não quero mais cruzar essa linha de problemas. Exatamente. E já te coloca à frente de muita gente. Eu trabalho na Alterdata, sou designer. Eu tenho um CNPJ também, eu tenho um MEI com a minha esposa de design. Então... certos serviços a gente não faz mais, porque isso aqui a gente sabe que é um problema. Me dá muito mais trabalho do que outras coisas. Então a gente não, obrigado. Você escolhe dizer não, né? Exatamente. Então, dizer não também é libertador. Ai, é uma delícia. Ai, é uma delícia dizer não. Sim, e eu acho que por isso que quem está nos assistindo, eu quero que você pegue esses exemplos que tem aqui e traga para si, faz essa análise em você, né? Você chegou nesse patamar, cheguei a toda uma empresa, daqui acho que eu não cresço mais, será que é hora de empreender? De repente aquela ideia que você sempre teve, não, eu quero abrir um escritório de contabilidade ou quer abrir qualquer outro tipo de empreendimento, não importa. Os exemplos valem, né? Você pega todo o seu conhecimento e aplica para você. Eu queria só falar, como você tocou em abrir um empreendimento, né? Se planeje antes, estude. Exatamente, porque consulte um contador. Não é de supetão. Você tem que escolher uma área que você se identifique. Você tem que estudar o mercado, né? Porque empreender é um sonho. Você está colocando, às vezes, a sua rescisão de trabalho naquilo ali. Sim. Entendeu? Exato. Então, a orientação é fundamental. E eu acredito que aconteceu a mesma coisa com o Paulo. Como a gente já vivia em outro patamar, porque eu já era, quando eu deixei a CLT, eu já era gerente na multinacional de uma planta inteira. Sim. Diversas empresas abaixo de mim, equipe em vários lugares do estado, né? Eu gerenciava. Então, assim, para você sair disso e ir para empreender e conseguir superar o que você ganhava com todos os benefícios, demanda um tempo. Sim. Diferente de uma pessoa que está ali como analista, que ganha às vezes 3, 4 mil reais. É muito mais fácil. Às vezes você pega 5 clientes, você consegue isso. Exato. Então, para a gente construir uma empresa para conseguir manter essa estrutura, além também de ter um bom planejamento, como o Paulo bem colocou. Então, assim, o quanto antes você toma a decisão, melhor é. Porque quanto mais tempo passa, que foi no nosso caso, fica mais difícil. É que eu relutei bastante, porque eu amava a CLT, amava meu trabalho. Então, use esse tempo demorei. para estudar o mercado que você quer, vá se preparando, vá consultando pessoas, até pessoas da área que você quer atuar. Vai perguntando como é que funciona, estuda o mercado, até você estar seguro realmente de tomar essa decisão. Isso. Igual ela falou, não tem problema você ser CLT. Se você está feliz, sim. Amém. E dá para ser CLT e empreender também. Eu fiz isso por 2 anos, Exato. né? Só que chegou um momento que para mim não fazia sentido, porque eu estava muito sobrecarregada e eu queria qualidade de vida. Eu queria, por exemplo, hoje estou aqui na frente de vocês, tranquila, não tendo que me preocupar com problemas. Tudo bem que eu tinha me feriado, né? Mas de qualquer jeito, né? Eu não preciso me preocupar, tem que entregar a declaração, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas tem você está no evento de uma semana. De uma semana. Tranquila, né? Eu me preparei para estar aqui. Então, se fosse na CLT, não. Teria uma viagem ou teria um diretor me ligando. Então, é isso. É a liberdade de tempo. A liberdade de você falar não. De escolha. Isso, gente, não tem preço. É muito maravilhoso. Esse já foi o nosso maior episódio. Eu queria muito continuar falando, mas não dá. Mas eu acho que a gente já deixou muito claro aqui para vocês. Empreender é vontade, é propósito, é preparação, né? Ter um contador é fundamental ao seu lado, porque um contador vai te ajudar, um contador vai te preparar para você, lá na frente, ter uma boa aposentadoria. Principalmente o contador consultor. Consultor, exatamente. Mas eu só quero deixar uma coisinha bem rápida. Além de tudo isso, sempre agradeça. Isso. E quando a gente fala em agradecer, né? Gratidão da boca para fora. Você precisa sentir no seu coração. E você tem que achar algo para agradecer mesmo na dificuldade. E a gente vê contador falando, que cliente chato. Não é um cliente chato. Agradeça pelos honorários que ele te paga. Então, a gente tem que mudar a nossa chave no que a gente vê. Porque todo problema vai ter algo. E isso faz toda a diferença. Fez a minha vida e eu acredito que vai fazer a diferença na vida de todo mundo que mudar essa forma de pensar. Então, para finalizar, mais 5 minutinhos. Solange, um recadinho final para a galera que está ouvindo a gente aqui. Para você dar
a inspiração final para quem quer empreender? Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Para mim, como a Ângela falou, já é um motivo muito de gratidão ter participado, estar aqui, né? Tenho certeza que muitas pessoas gostariam de estar aqui no meu lugar e não tem a possibilidade. Então, primeiramente isso. Segundo é o seguinte, pessoas, quando você coloca uma meta para você. Nossa, agora eu não nem toda. Corta essa parte. Peraí. O medo é normal, tá? Eu mesmo fui apresentar uma palestra, tô acostumada a apresentar, mas eu sempre tenho medo. Só que o que a gente não pode fazer é deixar o medo nos superar. A gente não pode deixar. Eu tive muito medo por muito tempo, porque eu trabalhava numa empresa que eu amava, na profissão que eu amava, com uma equipe maravilhosa, né? Era extremamente reconhecida, ganhava um salário bom, só que, de repente, aquilo não fez mais sentido para mim. Então, eu tive que engolir meus medos e partir para um segundo estágio da minha vida, da minha carreira. E todo dia eu tenho medo, mas o que eu não deixo nunca é o medo me superar. Então, primeira coisa, medo é normal ter, você só não pode deixar ele superar, que ele te impeça de dar o próximo passo. E segunda coisa, para de achar que você nunca está pronta. Deixa essa síndrome de impostor de lado. Nunca a gente está pronto, mas pega e vai com o que você tem, que tenho certeza que você vai ter sucesso, porque ao longo do caminho você vai melhorando, você vai ajustando a roda, mas o importante é começar, é dar o primeiro passo. É igual quando a gente quer ir para academia e fica com aquela preguiça, sabe? Mas levanta da cama e vai. Depois que você chegou lá, tirou o pé da cama e levantou, você vai. E aí você vai num dia, no outro, quando você vai ver, já se tornou um hábito para você está fazendo sem pensar. Então não tenha medo, você pode ter, mas não deixe ele te impedir. E segunda, comece com o que você tem. E na época que eu comecei, eu tinha que pagar caro. Eu tinha que ralar para conseguir coisas gratuitas, porque eu não tinha condições de pagar. Agora a gente tem YouTube, internet, um monte de gente dando conteúdo gratuito aí. Você só não não avança se você não quiser. Mesmo que você não tenha dinheiro, você vai conseguir. Então é esse recado que eu deixo. Isso aí. Ângela, por favor. Dei o meu recado. Né? Agradeça sempre. Agradeça. Esse é o meu recado. É isso aí. Paulo? Bom, meu recado a vida vai ser a sua escolha, né? Vai ser o primeiro passo que você vai dar. Então, dê o primeiro passo, faça o bem, não importa quem, tá? Porque Deus vai sempre te retribuir. Isso aí. Então, meus amigos, espero que com essas histórias inspiradoras, vocês também se inspirem e tenham coragem de empreender com responsabilidade, mesmo com medo, mas vai pra frente, agradeça sempre. Galera, esse papo foi demais. Obrigado a todos. Primeiro vocês aqui, obrigado pela presença no nosso podcast. Obrigada. E a quem está nos assistindo aí, um grande abraço a todos. Até a próxima.